Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 73 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. E 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 73. As festas e os votos. Leituras do dia. Números 29, 30, João 4, Jó 41. Leitura de Números 29. No 7º mês, ao 1º do mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então preparareis um holocausto em cheiro suave ao Senhor. Um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no 10º dia desse 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. No 2º dia, preparareis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, segundo o seu estatuto. No 3º dia, preparareis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, segundo o seu estatuto. No 4º dia, preparareis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 5º dia, preparareis 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 6º dia, preparareis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito.
e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 7º dia, preparareis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 8º dia, tereis reunião solene, nenhum trabalho servil fareis. Então preparareis um holocausto em cheiro suave ao Senhor. Um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, segundo o seu estatuto. No 5º dia, preparareis 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 6º dia, preparareis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 7º dia, preparareis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 8º dia, tereis reunião solene, nenhum trabalho servil fareis. Então preparareis um holocausto em cheiro suave ao Senhor. Um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, segundo o seu estatuto. No 5º dia, preparareis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 6º dia, preparareis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 7º dia, preparareis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 8º dia, tereis reunião solene, nenhum trabalho servil fareis. Então preparareis um holocausto em cheiro suave ao Senhor. Um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, segundo o seu estatuto. No 5º dia, preparareis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 6º dia, preparareis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 7º dia, preparareis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito,
e a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. No 8º dia tereis reunião solene, nenhum trabalho servil fareis. Então preparareis um holocausto em cheiro suave ao Senhor. Um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, segundo o seu estatuto. No 5º dia, preparareis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para... Leitura de Números 30. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Se uma mulher também fizer voto ao Senhor, e com juramento se obrigar a alguma abstinência em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, ouvindo o seu voto e a abstinência a que obrigou a sua alma, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a abstinência a que obrigou a sua alma será válida. Porém, se seu pai lhe o proibir no dia em que o ouvir, nenhum dos seus votos e da sua abstinência a que obrigou a sua alma será válido. O Senhor lhe perdoará, porque seu pai lhe o proibiu. Se ela se casar, sendo obrigada a votos ou ao dito e refletido dos seus lábios, com que se obrigou a alguma abstinência, e seu marido, ouvindo-o, se calar para com ela no dia em que o ouvir, então serão válidos os seus votos e a abstinência a que se obrigou será válida. Porém, se seu marido, ouvindo-o, os anulou, nada do que saiu dos seus lábios, quer do seu voto, quer da abstinência a que se obrigou, será válido. Seu marido lhe o anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento com que se obrigar a afligir a sua alma, seu marido pode confirmá-lo ou pode anulá-lo. Se, pois, seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e toda a sua abstinência, a que está obrigada, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se depois de ouvido os anular, ele levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés acerca do marido e de sua mulher, e do pai e de sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Leitura de João 4. 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus:
Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Nisto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou: Que é que queres? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: Ter-lhe-ia alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade de aquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador, e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos a Jesus, pediam-lhe que ficasse com eles, e ficou 2 dias. Muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é por aquilo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados aqueles 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se, pois, outra vez a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se, porém, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe saíram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a hora em que ele se sentiu melhor. Informaram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Leitura de Jó 41. Podes tirar com anzol o Leviatã, ou prender-lhe a língua com uma corda? Podes meter-lhe uma corda de junco no nariz, ou furar a sua queixada com um gancho? Porventura te fará muitas súplicas, ou brandamente te falará?
Fará ele aliança contigo, ou o tomarás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas filhas? Farão os sócios de pesca negócio dele, ou o repartirão entre os negociantes? Podes encher-lhe a pele de arpões, ou a cabeça de fisgas? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o farás. Eis que a sua esperança falha, ao vê-lo, não será um homem derribado? Ninguém há tão atrevido que o despertará. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se contra mim? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe descobriria as vestes? Quem lhe penetrará a couraça dupla? Quem abriria as portas do seu rosto? Em roda dos seus dentes está o terror. As suas costas são como fileiras de escudos, que fecham com sela apertada. Cada um se achega tanto ao outro que nem o ar passa entre eles. Unem-se um ao outro, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Dos seus narizes procede fumaça, como de uma panela que ferve, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incendiar os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme sobre ele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra, e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá resistir, nem lança, nem dardo, nem flecha. Ele considera o ferro como palha, e o bronze como pau podre. A seta não o fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como sobre a lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si, deixa uma vereda luminosa, parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe compare, pois foi feito para não ter pavor. Ele contempla tudo o que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Pontos principais. Números 29 e 30. Detalhamento das ofertas das festas do 7º mês. Festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos, com a progressão decrescente de novilhos, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. O capítulo 30 estabelece as leis dos votos, especialmente sobre a responsabilidade dos votos feitos por mulheres, solteiras, casadas, viúvas, e a autoridade do pai ou marido para confirmar ou anular um voto. João 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus oferece a água viva que sacia para sempre, revela o passado da mulher, 5 maridos, e ensina sobre a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. A mulher crê e testemunha, e muitos samaritanos creem. Jesus cura o filho de um oficial do rei em Cafarnaum, seu segundo sinal milagroso. Jó 41. Deus continua descrevendo o Leviatã, possivelmente um crocodilo ou criatura marinha gigante, destacando seu poder, sua armadura impenetrável, sua ferocidade. O propósito é mostrar que, se o homem não pode dominar tal criatura, quanto menos pode contender com Deus, seu Criador. O capítulo conclui que não há na terra criatura comparável a ele, e que ele é rei sobre todos os filhos da soberba.
Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a alegria das festas e a seriedade dos votos, Números, a adoração verdadeira e a missão entre os samaritanos, João 4, e o poder incomparável de Deus, Jó 41. Reflita. 1. Alegria nas festas. A festa dos tabernáculos era um tempo de grande alegria. Você tem reservado tempo para celebrar a bondade de Deus com alegria e gratidão? 2. A seriedade dos votos. Deus leva a sério os votos que fazemos. Você tem cuidado com as promessas que faz a Deus? Quando promete algo em oração, você cumpre? 3. Autoridade espiritual. A lei dos votos reconhecia a autoridade do pai e do marido. Em sua família, há ordem e respeito à autoridade constituída por Deus? Você honra aqueles que Deus colocou sobre você? 4. Água viva. Jesus ofereceu à mulher samaritana uma água que sacia para sempre. Você tem bebido dessa água diariamente ou tem buscado saciar sua sede em fontes que não satisfazem? 5. Adoração em espírito e em verdade. Jesus ensinou que o Pai procura verdadeiros adoradores. Sua adoração é genuína, em espírito e em verdade, ou é apenas exterior e ritualística? 6. Testemunho transformado. A mulher samaritana, após encontrar Jesus, deixou seu canteiro e correu para testemunhar. Seu encontro com Jesus tem gerado testemunho? Você tem compartilhado com outros o que Jesus fez em sua vida? 7. Eu o sou, eu que falo contigo. Jesus revelou-se abertamente à mulher samaritana. Ele se revela a você hoje através da palavra. Você o reconhece como o Messias, o Salvador do mundo? 8. O Leviatã e a soberba. O Leviatã é rei sobre todos os filhos da soberba. Isso nos lembra que o orgulho é inimigo de Deus. Há soberba em seu coração que precisa ser quebrantada diante do Criador? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.